Feliz sábado a todos os irmãos e amigos que estão aqui. Eu estou muito, muito mesmo feliz de estar aqui hoje. E que bom que você também escolheu estar, para que juntos nós possamos estudar qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu peço desculpa um pouquinho pela minha voz, que ela está querendo ir embora. Eu acho que junto a esse tempo, né, e também meu filho ontem me deu um susto. A irmãzinha mais velha, a Mel, ela jogou um lápis no olho dele, e aí ele ficou até visivelmente, dava para ver a retina dele, assim, o olho dele estranho, e a gente ficou super assustado. Eu passei a tarde ontem no oftalmologista, graças a Deus ele riscou a retina, mas não foi nada grave. Agora é só a gente pingar antibiótico e graças a Deus vai dar tudo certo. Amém. Só que toda mãe, né, a gente fica assustado e tudo mais, eu acho que o emocional conta quando a voz da gente vai embora. Mas o mais importante é trazer a mensagem de Deus, então só dá esse descontinho na voz. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu nasci em Franca e eu vim para Ribeirão Preto em 2009 para fazer faculdade de psicologia aqui. Mas aí aqui eu acabei conhecendo o amor da minha vida, o Alex, e aí por aqui eu me casei, tivemos nossos 2 filhos e por aqui eu fiquei. E gostei muito daqui, não pretendo ir embora mais não. Bem, eu sou adventista de berço, e então eu sempre fui aí em todas as programações, todos os cultos, todos os encontros sociais, assim, tudo que a igreja fornecia, eu sempre estive presente. E como muitos fazem, principalmente quem nasce na igreja como eu me acostumei aí a estar escutando inúmeros sermões, onde digamos que eu pegava a coisa pronta. Né? E o que as pessoas me diziam que o Espírito de Profecia e a Bíblia falava, o que os pastores e as pessoas que eu admirava falavam. E então, assim, eu tinha um relacionamento muito bom com Deus, como a minha mãe me ensinou desde que eu era criança. Mas eu percebo que eu desconhecia muitas coisas que a Bíblia e o Espírito de Profecia diz. E aí, quando a pandemia iniciou em 2020, que a gente parou então de vir aqui na igreja para ter os cultos, né, que a gente saiu daquela rotina a qual a gente estava acostumada, e também vendo, né, toda aquela loucura, tudo que estava acontecendo no mundo, eu percebi que eu precisava me aproximar mais de Deus. E agora, sem ter os cultos e os cultos presenciais aqui na igreja, né, eu percebi que eu precisaria buscar por mim mesma para saber o que Deus gostaria de me dizer. E foi aí então que eu mergulhei no estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia. E irmãos, eu tenho que confessar que para mim a pandemia foi realmente uma grande bênção. Amém. E eu sempre amei muito a Deus na minha vida, mas eu nunca imaginei sentir por Ele esse amor que eu sinto hoje. Sabe aquele amor que chega a dar borboletas no estômago quando você pensa? Agora, cada música que eu escuto, eu me emociono aqui na igreja ou em casa, virei uma manteiga derretida. E eu cheguei até a pensar que eu não queria que Jesus tivesse morrido na cruz por mim. Tamanho o amor que eu passei a sentir por Ele, imaginar todo aquele sofrimento que Ele passou, eu preferia até que Ele deixasse a gente morrer, já que a gente merece, Ele não precisava passar por isso. Bem, mas assim, ao me aproximar dessa forma, né, de Deus, quando a gente se aproxima dele, o que acontece, né? A gente percebe mais ainda os nossos erros, as nossas falhas. E eu comecei então, nesses estudos, a descobrir coisas que eu sempre ouvi a respeito, a minha vida toda, mas hoje eu percebo que eu realmente nunca escutei. E isso é muito assustador. É uma armadilha de Satanás. Eu, sempre na igreja, em todos os programas, em todos os cultos, e é incrível como eu não escutei muita coisa que estava sendo falada ali. Eu não peguei aquilo para mim. Olha como que Satanás é ardiloso com a gente até dentro da igreja, né? E então, nesse tempo, eu li aí o Grande Conflito, li Eventos Finais, li muito Daniel, Apocalipse, sobre as 3 mensagens angélicas, o alto clamor, enfim, eu mergulhei no estudo das profecias. E aí, em meio a todos esses estudos que eu estava fazendo, eu li uma frase que mudou a minha vida. Mudou radicalmente o meu estilo de vida.
E eu gostaria de ler com vocês essa frase que está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. A reforma de saúde foi mostrado, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. Irmãos, há 30 anos que eu estou na igreja, 33 na verdade, desde que eu nasci, e eu nunca me atentei a essa mensagem. E para quem já leu esse livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, sabe que a irmã White ela repete essa frase diversas vezes, ela só muda aí um pouco as palavras, tamanha a importância disso, e até tem um capítulo inteiro dedicado a esse assunto, que o título é A Reforma de Saúde e a Mensagem do Terceiro Anjo. E olha o que esse outro texto nos diz. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos e que não pode ser deixada para outro. Agora vamos relembrar então quais são as três mensagens angélicas. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 14, versículo 6. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Versículo 8, agora a segunda mensagem angélica. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E agora a terceira mensagem. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Irmãos, nós somos o povo da terceira mensagem angélica, que vamos anunciar a mensagem juntamente com a primeira e com a segunda mensagem angélica. Todos nós que vivemos após 1844, nós somos esse povo. E o que a irmã White está dizendo aqui nesse texto sobre esse povo? Que nós não estamos preparados para o alto clamor da terceira mensagem. Olha esse outro texto agora. Se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade no temor de Deus. Eu sei que o texto é longo, não é muito legal, né, de bastante coisa, mas eu precisava colocar ele inteiro, que eu acho que tem uma importância muito grande a gente ler esse texto. Porque, irmãos, o que está falando aqui é muito sério. Aqui está falando que a chuva serôdia, ela só será derramada em quem tiver se purificado, em quem tiver se preparado, em quem tiver realizado a reforma de saúde em sua vida. E muitos esperam que quando ocorrer o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, eles serão purificados. Mas não é assim que funciona, é o contrário. Primeiro nós precisamos nos purificar
E a irmã White, ela diz que essa é uma obra individual, que cada um precisa fazer por si mesmo. Então, não espere que a igreja toda ela vá se mobilizar e todos vão realizar essa reforma juntos. Seria ótimo, né? Seria uma bênção se fosse assim. Mas a irmã White diz que não vai ser assim. Cada um tem que fazer por si. Então, até mesmo na nossa casa, não fique esperando que a sua família tome a decisão junto e todos façam ao mesmo tempo. Faça por você. Comece na sua vida, porque é uma obra individual. Nesse outro texto, Ellen White fala assim: Deus tem permitido que a luz da reforma da saúde brilhe sobre nós nesses últimos dias, a fim de que, andando na luz, escapemos a muitos dos perigos a que estaremos expostos. Satanás está trabalhando com grande afinco para levar homens a serem condescendentes com o apetite, a satisfazerem a inclinação e a gastarem os seus dias em desavisadas doidices. Ele apresenta atrações numa vida de prazer egoísta e condescendência sensual. A intemperança mina as energias tanto na mente como no corpo. Aquele que está assim sobrecarregado colocou-se no terreno de Satanás, onde será tentado e molestado e finalmente controlado à vontade pelo inimigo de toda justiça. E quando nós estamos falando de temperança, a gente precisa considerá-la do ponto de vista bíblico. E nenhum outro exemplo ilustra melhor essa questão e também as bênçãos que a seguem, como a história do profeta Daniel e os seus amigos na Babilônia. Irmãos, eu gostaria que agora a gente fosse bem sincero. Será que nós não julgaríamos Daniel como um extremista? Como um fanático? Ai, mas nossa, para que levar tudo tão a ferro e fogo desse jeito? Não, vamos pensar, ele foi levado escravo, está numa cidade desconhecida, ele está tentando sobreviver, ele vai ficar se prendendo no que comer? Em algo tão pequeno, e ainda por causa disso ele pode se queimar com as autoridades do lugar. Ah não, mas para que tanto fanatismo? Será que não falaríamos isso? E olha o que a irmã White diz sobre essa questão do profeta Daniel. Desculpa. Mas os que assim arrasou verificarão no dia do juízo que viraram as costas às expressas exigências de Deus, tendo colocado sua própria opinião como norma do que é direito ou errado. Descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. O regime, ele tem muito a ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. E quando Cristo ele se achava assim mais assaltado pelas tentações, o que ele fazia? Ele não comia nada, ele fazia jejum. E se ele precisava fazer isso para conseguir resistir ao poder de Satanás, imagina nós. Nós pensamos que podemos nos empanturrar com o que e o tanto que quisermos e que a nossa espiritualidade não tem nada a ver com isso. Olha esse outro texto. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem triunfado neste ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar,
mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação, né, de quando um atleta ele vai se preparar para um torneio, uma Olimpíada. Para isso, ele precisa se dominar em tudo, né? Ele precisa ter uma dieta, ele precisa ter uma disciplina toda rigorosa para poder alcançar uma medalha, um prêmio, alguma coisa desse mundo, né? Uma coroa corruptível, algo que vai acabar. Agora nós estamos almejando buscar uma coroa incorruptível, algo que a gente não consegue nem imaginar, e a gente acha que a gente não precisa se dominar em nada para alcançar isso. A gente precisa entender que que é impossível crescer em força espiritual enquanto o apetite e as paixões não estiverem sob controle. Olha esse outro texto que o irmão White nos diz. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus, para não mais andar comigo. Bem, agora eu toquei num ponto de muito desconforto na nossa igreja. Eu passei a minha vida inteira ouvindo inúmeros sermões sobre isso e eu sempre percebi a grande controvérsia que isso gera, o grande desconforto, e até muitas pessoas passaram a ter medo de vir aqui na frente falar sobre isso, e é por isso que eu quis vir, porque precisamos falar sobre isso. Amém. E eu preciso ser sincera com vocês também, que eu gosto de comer carne. Eu sempre gostei de comer carne. E eu servia carne regularmente na minha casa, para mim, para os meus filhos, para minha família, até eu ver com os meus próprios olhos os conselhos de Deus sobre isso. E aliás, a palavra conselhos, quando a gente está falando sobre Deus, ela é uma palavra um tanto complicada. Porque assim, até onde existem conselhos de Deus? Será que não são ordens? Será que uma pessoa que sabe do futuro, ele dá conselhos? Ele sabe o que vai acontecer? Bem, o parar de comer carne, ele está ligado à reforma de saúde. E a reforma de saúde, ela está ligada com a terceira mensagem angélica, assim como a mão está com o corpo, como a gente viu no começo. Então, eu percebi, né, que com todas essas leituras que eu fiz, que aquelas velhas desculpas que eu sempre escutei a minha vida toda, e eu tenho certeza que a maioria de vocês também já escutou, que, mas Deus liberou a carne após o dilúvio. Ou então, não, mas Jesus comeu peixe, está na Bíblia, não tem nada a ver isso. E muitas outras, né, que a gente escuta por aí. Porque aí eu percebi que, com todas essas leituras, que essa mensagem da carne, ela não é para Noé, e ela não é para Jesus, e ela não é para nenhum personagem da Bíblia. Ela é para quem? Para o povo da terceira mensagem angélica. É para todos após 1844. É para nós. Por isso que essas desculpas não têm nada a ver, porque não é para ninguém na Bíblia. É uma mensagem especial para nós, esse povo do final dos tempos. E assim, eu não sei quantos de vocês já sabem sobre isso. Eu acredito que muitos sabem, mas eu preciso confessar, irmãos, que para mim, essa mensagem foi uma grande surpresa. Uma pessoa que nasceu na igreja, passou a vida na igreja, isso foi uma surpresa. Quando eu li, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso. Então eu acho interessante falar sobre isso, porque como foi uma surpresa para mim, eu acredito que para muitos também pode ser. E eu não vou nem entrar em questão dos prejuízos físicos que a carne nos traz, porque isso
isso é incontestável. Cânceres, tumores e todo tipo de doença inflamatória é causado em grande parte pelo alimento carne. Tanto que quando uma pessoa está com câncer, muitos médicos recomendam que ela abandone a carne. Por quê? Porque a carne, ela alimenta o câncer. Quantos já escutaram isso? Então, assim, nós precisamos entender que parar de comer carne pela saúde deve ser algo secundário. Nós devemos parar de comer carne para termos um melhor contato com Deus, para que tenhamos um corpo e uma mente limpos para receber o Espírito Santo. Nós devemos parar de comer carne para anunciarmos a mensagem do terceiro anjo. É por isso que nós precisamos parar de comer carne. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Não é tempo de que todos visem dispensar a carne na alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poder influir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será, afinal, abandonado. Ela não está dizendo que pode ser, ela viu que será abandonado por quem estiver aguardando a volta de Jesus. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas dentro da nossa igreja defendendo o uso da carne. Mas assim, uma coisa é você decidir por sua conta continuar comendo carne e não seguir os conselhos de Deus. Ok, Deus te dá esse direito, você pode fazer essa escolha. Mas uma coisa totalmente diferente é você defender os benefícios da carne. Porque assim, falar que a carne ela é uma proteína completa, ou que a gente precisa aqui no nosso corpo. Porque assim você vai estar se achando mais inteligente do que Deus. Porque Deus, Ele deu uma dieta vegetariana para Adão e Eva, onde lá tinha todos os nutrientes necessários. Está lá em Gênesis 1:29, depois você lê. Mas você diz que não, nós precisamos de comer carne. E olha o que o irmão White diz: o homem tem procurado ser mais sábio que Deus, tem se tornado uma lei para si mesmo. E hoje em dia as pessoas elas adoram dizer que mas a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. Mas acreditar na ciência, quando ela contradiz os conselhos de Deus, é o correto? É a escolha mais sábia. Deus que nos criou, que formou assim, cada pedacinho nosso, Ele sabe o que é melhor para nós. A gente vai mesmo preferir escolher a ciência do que esse Deus Criador? Essa mesma ciência que, por exemplo, até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, defendia, por exemplo, que o cigarro fazia muito bem para a saúde. Será que a gente vai preferir, então, confiar nessa ciência? E como eu falei agora há pouco da carne ser uma proteína completa, eu não vou ter tempo de entrar em maior questão disso, explicar melhor, mas eu queria deixar para vocês uma indicação de leitura muito boa, que é esse livro aqui, Saúde Nua e Crua, da Márcia Vitotto. Quantos conhecem? Graças a Deus muitos conhecem. É um livro que vale muito a pena, porque ele explica não só a questão da carne, como também muitos outros assuntos relacionados à saúde. E foi muito importante para a nossa família quando a gente decidiu fazer então essa transição de abandonar a carne, o que comer, entender melhor toda essa questão. Aliás, eu escutei uma frase onde diz que a gente não precisa substituir o que não era para comer, Mas tudo bem, está tudo disposto aqui para a gente entender um pouquinho melhor nesse livro. Vamos ver esse outro texto agora. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver
sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Há entre a natureza física e a moral íntima relação. Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e ação. A tolerância para com o apetite fortalece as propensões animais, dando-lhes então ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. Então, irmão, se a gente quiser vencer, por exemplo, o pecado da pornografia, vencer aí o pecado dos pensamentos impuros, de não ceder à infidelidade no casamento, o que a gente precisa fazer primeiro? Dominar o nosso apetite. Controlar primeiro a nossa natureza física, para depois controlar nossa natureza moral. E o que mais que nós temos visto hoje em dia? Pessoas movidas pela sensualidade, pela busca aí do prazer desenfreado, na satisfação egoísta e momentânea dos seus desejos. E onde que tudo isso começa? Como que está a mesa da maioria da população? Como que está a mesa de muitos de nós dentro da igreja? Com essa mesma busca desenfreada pelos prazeres, com a mesma busca egoísta e momentânea, não é verdade? O ensino da temperança, ele precisa começar desde a infância. Olha o que a irmã White nos diz. As crianças devem aprender que têm de comer para viver e não viver para comer. Estes hábitos devem começar a ser implantados já na criancinha de braço. As próprias crianças devem desempenhar parte inteligente nessa obra. Somos todos membros de uma só família e Deus quer que seus filhos, tanto moços como velhos, se resolvam a negar-se no apetite. As crianças, elas precisam ter horários para comer. Elas não podem ter alimentos sempre à disposição. Brincou um pouquinho, ela vai lá e come alguma coisa, fez mais alguma outra coisa, foi lá e comeu mais um pouquinho. Não, se você, por exemplo, quer fazer um lanche da tarde com seu filho, tem aquele horário, sente com ele, dê o que você vai dar, acabou, só na próxima refeição. As crianças, elas precisam ser ensinadas sobre a saciedade. Elas não sabem sobre saciedade. Cabe a nós adultos ensinarmos a elas a começar a ter uma consciência corporal, onde elas percebam que se a barriguinha delas começou a ficar cheia, está na hora de parar de comer. Tanto que tem crianças que comem até passar mal. Por quê? Porque eles não sabem, eles não têm essa noção. E também uma coisa que eu digo para vocês como psicóloga é que o alimento, ele não pode de forma alguma ser tratado como recompensa. Então, por exemplo, a criança fez uma tarefa em casa corretamente, ou então ela tirou uma boa nota na escola, você vai lá, leva ela para comer o que ela gosta, ou para tomar um sorvete, dar um doce. Ou mesmo o contrário, tadinho, caiu, machucou, vamos lá dar um doce para ele ficar feliz. Não faça isso. Por quê? Porque a gente vai estar criando uma relação de emoção com comida. E ele vai carregar essa relação para o resto da vida dele. Então, quando ele estiver muito feliz, ele vai comer. Quando ele estiver muito triste, ele vai comer também. Então, a gente precisa ensinar essa relação saudável desde a infância com a comida, porque assim a gente vai evitar diversos problemas com a alimentação, diversos transtornos com a alimentação para o resto da vida deles. E assim, consequentemente, a gente também vai estar criando adultos mais controlados, que controlem a questão das suas paixões e dos seus apetites. E com isso vai favorecer muito mais o seu relacionamento com Deus e a sua espiritualidade. Olha como nós pais temos um trabalho muito importante, é uma grande responsabilidade. Nesse outro texto, a irmã White diz assim: como nossos primeiros pais perderam o Éden por causa da condescendência com o apetite, nossa única esperança de recuperar o Éden está na firme negação do apetite e da paixão.
Adão e Eva caíram pela intemperança do apetite. Cristo veio e resistiu à mais feroz tentação de Satanás. E em favor da raça, venceu o apetite, mostrando que o homem pode vencer. Como Adão caiu pelo apetite, perdendo o abençoado Éden, os filhos de Adão podem, por intermédio de Cristo, vencer o apetite e, mediante a temperança em tudo, reconquistar o Éden. Sempre que eu escutei sobre Eva ter caído em tentação, eu sempre ouvi frisarem muito na questão da curiosidade de Eva, da vontade dela ser como Deus, mas eu nunca percebi também ao fato do apetite em si. No livro Patriarcas e Profetas, o irmão White diz que o fruto ele era lindo, que ele reluzia assim numa mistura de ouro e prata. E Eva viu aquele fruto e ela teve vontade de comer. Ela cedeu à tentação, ela cedeu ao apetite. Por isso que quando Jesus ele veio nessa terra para poder, ele precisou passar 40 dias no deserto em jejum para nos mostrar que é possível vencermos o apetite. E por isso, amém. E por isso, para nós retornarmos ao Éden, nós precisamos também vencer o apetite. Irmãos, quando a gente pensa no Éden, o Éden ele é o desejo de Deus para todos nós. Ali está escrito, está mostrando como nós devíamos viver e o que nós devemos comer. Deus, quando ele, no livro Patriarcas e Profetas, a irmã White, ela diz que o lar dos nossos primeiros pais serve de exemplo para todos os outros lares. É um modelo para nós. Deus, ele não deu para Adão e Eva um suntuoso palácio. Ele podia ter dado, não é verdade? Mas ele não deu. Ele deu o quê? Um jardim. Por quê? Ele quis ensinar com isso que a verdadeira felicidade não está na satisfação do orgulho e do luxo, mas está na comunhão que a gente tem com Deus, mediante ali a contemplação das suas obras criadas na natureza. Nós colhemos as bênçãos de Deus diariamente quando nós estamos em contato com a natureza, quando nós lidamos com a terra e com o trabalho simples. E, irmãos, eu estou falando isso não só porque eu li a respeito, mas por causa que isso tem sido uma realidade na minha vida e na da minha família. Há um tempo atrás, nós resolvemos aí construir a nossa casa. Digamos que a casa dos sonhos nossos, né, que a gente escolheu o melhor lugar daqui de Ribeirão, na nossa opinião, claro, num condomínio fechado, com toda a segurança. A gente planejou essa casa assim, ó, com cada detalhe, com todo o conforto, porque assim, a gente imaginava que iríamos passar o resto da nossa vida ali. Esse era o nosso plano. Mas aí a casa ficou pronta, e aí alguns meses apenas que a gente estava morando lá, a gente começou a observar, né, tudo ali em volta, a nossa casa mesmo, e a gente começou a perceber que ali não era o nosso lugar. A gente, com tudo que a gente estava estudando, parece que começou a ficar contraditório, não estava combinando o que a gente estava lendo, o que a gente estava estudando, que Deus mandou falar para a gente, através da irmã White, com o que a gente estava vendo. E a gente percebeu que ali não era o lugar que a gente queria criar os nossos filhos. A gente começou a perceber uma ostentação muito grande, uma supervalorização do luxo, tanto dos outros como nós mesmos. E a gente percebeu que esse não era o desejo de Deus para a gente. E aí, né, eu conversei isso com o Alex, ele também estava pensando da mesma forma, e a gente resolveu fazer um trato com Deus. Porque assim, né, está tudo escrito, está tudo lá nos livros, está tudo muito claro, mas a gente ainda é teimoso, né? Não, tem que ficar mais claro para a gente entender que é isso mesmo, que a gente não está vendo um problema onde não existe, estou pensando que é demais. Então a gente resolveu colocar nossa casa para vender. Colocamos ela para vender num preço até um pouquinho acima do que ela realmente valia, porque os nossos vizinhos também estavam vendendo as casas deles e o nosso preço era superior ao deles, e eles estavam vendendo já há alguns meses. E aí a gente orou, colocamos para vender e entregamos nas mãos de Deus. E irmãos, simplesmente Deus vendeu a nossa